Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um podcast e nós estamos já na quarta lição. Aqui quem fala com você é o Reinaldo Gandelini, estou junto com meu grande amigo. Eu estou com meu grande amigo Reinaldo, é o Paulo Carrion, e nós estamos aqui mais uma vez, né, na lição 4, para trazer mais algumas informações de extrema importância para que o nosso crescimento e esse despertar da consciência, né, esse tesouro que tem dentro de nós, que é onde nós precisamos ir a caminho desse encontro, né, de ter todo esse poder que está à nossa disposição, né, meu amigo? Com certeza, está ali disponível, mas exige um esforço, né, para a gente recuperar, até Sim. brincando aqui. E por isso que são 24 lições aqui para a gente criar essa prosperidade, esse mundo, né, de abundância que pertence a todos nós, né? Não só a mim, o Paulo, mas a você que está escutando a gente também. Então, só para você entender o que, que a gente vai falar na lição 4, porque nos nossos pensamentos, ações ou sentimentos são indícios do que somos. É sobre isso que a gente vai falar nessa lição 4. Então, se você já gostou do tema, tá aqui no YouTube, dá um curtir, puxa, se inscreva no nosso canal, né? E, pô, e vai ser muito legal. E você que está aqui nas plataformas de podcast, quiser seguir a gente também aqui no nosso canal, fica à vontade. Se quiser compartilhar esse áudio aqui, nesse vídeo, também fica à vontade. A gente vai agradecer de coração, porque é a nossa missão, né, meu grande amigo, é levar essa mensagem, né, para muitas e milhares e milhões de pessoas aí. Mas vamos lá. Bom, começando então a lição 4, né? Porque os nossos pensamentos, ações ou sentimentos, né, são indícios do que somos. Então, o pensamento é energia e a energia é poder. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. E o mundo tem se limitado aos efeitos, né? Enquanto as causas têm sido ignoradas e mal compreendidas. E aí, esse é o ponto, né, que a chave mestra traz aqui, porque ela inverte esse processo. Ela só está interessada nas causas. Então, quando a gente fala de tristeza, sofrimento, infelicidade, doença e pobreza, não são necessários. E constantemente nós, eu diria que devemos eliminar, né? Porém, esse processo de eliminação consiste em se colocar acima e fora do alcance de qualquer tipo de limitação. Então, quem tiver fortalecido e purificado o seu pensamento não precisa se preocupar com micróbios. E quem estiver logrado entender a lei da abundância terá acesso imediato à fonte de recursos. E para fechar essa primeira parte, é assim que a sorte, a fortuna e o destino serão controlados com a mesma facilidade com que um capitão controla seu navio ou um maquinista controla seu trem. E aí, meu amigo? Perfeito, né? É o que nós falamos, esse grande poder dentro de nós, né? Do pensamento. Então, o nosso Marco Aurélio já dizia, né? O homem é aquilo que pensa o dia todo. Então, nós criamos a nossa realidade. Você, pessoa, sabendo disso ou não, o pensamento dela está a criar a realidade dela, né, de cada um. Eu crio a minha realidade, então quais as qualidades dos meus pensamentos que está criando a minha realidade? Então, o que eu creio? Por isso que Jesus dizia: nada é impossível para aquele que crê. E tudo que pedires, nada será negado. Então, na questão do meu pensamento, se eu estou pensando negativo, né, na doença, eu estou trazendo doença. Se eu estou pensando na pobreza, eu estou gerando uma pobreza no meu corpo, né, na minha realidade, né, no meu campo. Se eu penso na riqueza, na felicidade, então é o que está trazendo, né? Tristeza, miséria, infelicidade, doença e pobreza não são necessidade e estamos constantemente a eliminá-las ou a criá-las, né? A criá-la, Eu acho que as pessoas estão mais criando hoje esses campos do que criando um campo de abundância, né? Como Jesus traz lá em João 10:10. Eu vim para que todos tenham vida e uma vida em abundância, porque Jesus veio nos ensinar este grande segredo, né? Que da humanidade, que tem poder, que a vida toda, a sociedade, na verdade, o os grandes poderosos, eles quis encobrir isto,
né, esconder isso o sistema sempre quis esconder isso da população. Inclusive, este livro foi proibido por quantos anos, né? Por 50 anos, o ano passado, no meio do ano passado, que ele começou a aparecer aqui no Brasil, foi liberado, né? Então, por quê? Porque é um poder, as pessoas descobriram o poder, vai complicar a vida de muita gente, né, no sistema, né? Com certeza, né? O sistema quer que você fique ali, né? Inclusive dos micróbios, está É, falando aí, né? micróbios, exatamente o que está acontecendo hoje, né? Se a gente foca, e é isso aí, meu amigo, tem muita gente focada em pagar boleto, né? Ao invés de receber um chequezinho bom na conta, né? É por isso que a gente tem que inverter esse processo aí, né? E a ideia é essa. Mas legal, muito bom. Vamos seguindo aqui então com a leitura. Aqui no parágrafo 3, se diz o seguinte, né? Ranel fala: sua personalidade se compõe em incontáveis características individuais, peculiaridades, hábitos e traços de caráter. Tudo isso é resultado do método de pensamento que você vem adotando, mas não tem nenhuma relação com o verdadeiro eu. E aí é o que a gente fala, o verdadeiro eu, meu amigo. Explica aí um pouquinho o que que é esse verdadeiro eu. Então, o que é o verdadeiro eu? O verdadeiro eu, o eu é um ser, nós somos um ser espiritual. Então, nós não somos um corpo que tem um espírito, nós somos um espírito que tem um corpo. O nosso corpo não sou eu. Então, o Reinaldo Gandelini, se tirar seu braço, você continua sendo você? Se tirar sua perna, Opa, com certeza. você vai continuar. Então, você tira parte de você, vai continuar. Então, quer dizer que você não é, o seu corpo não é você. E você é um espírito. E é onde esse espírito, o eu, ele vem da essência divina, que é a essência de Deus. Então, o que acontece? Quando o nosso corpo, eles têm que estar ao comando do eu. E aí, aqui fala sobre a personalidade. O que é essa personalidade? Nós formamos uma personalidade de acordo com os ensinamentos que nos foram passados desde que nascemos. Nós trazemos uma grade de informação dos nossos pais, das escolas, das religiões, da comunicação, da televisão, do celular, então de todo o Comum, campo né, meu de amigo? informação, né? E nós recebemos todo esse campo onde nós vamos nos modelando, o mundo externo vai nos modelando, criando uma personalidade, nós acreditamos que somos aquilo. E isso é uma grande mentira, porque aí nosso eu espiritual fica abafado e nós não sabemos quem realmente nós somos. Nós vivemos aquela persona. E que quando nós descobrirmos que nós somos um ser espiritual, que a nossa essência está no comando, aprender a ter esse comando do eu sobre o nosso corpo, sobre as nossas ações, aí nós adquirimos este grande poder. Não, espetacular, e é por isso que a gente vê que a maioria das pessoas é o corpo que comanda elas, né? A verdade é essa, né? Mas a gente tem um poder mental muito grande, né? E é o que a gente está trazendo aqui para todos vocês. E você pode sim dominar o seu corpo e deve, né? Deveria dominar o seu corpo e dominar todas as suas ações, e não ser dominado, né? Como o Paulo falou agora há pouco, dominado por outras pessoas, dominado pelo senso comum, dominado, sei lá, pelas notícias, né? Isso que causa afetando ruídos, né? Na nossa relação com nós mesmos e com os outros, né? Então é isso aí. Muito, muito boa colocação. Vamos lá, no quinto parágrafo, Ranel diz o seguinte: o poder maior e mais maravilhoso atribuído ao eu é o poder de pensar, mas poucas pessoas sabem como pensar construtiva ou corretamente. Por isso, elas só obtêm resultados insignificantes. A maioria dos indivíduos deixa os pensamentos se prenderem a objetivos egoístas, resultado inevitável de uma mente infantil. Quando a mente amadurece, entende que cada pensamento egocêntrico contém o germe da derrota, e vou continuar aqui no próximo. A mente treinada sabe que cada transação deve beneficiar de algum modo a todos os envolvidos, e qualquer tentativa de lucrar com a fraqueza, a ignorância ou a necessidade alheias
inevitavelmente trará desvantagens. E deixa eu só fazer um comentário rápido. E por isso que a gente vê que as pessoas elas desistem, né? Fala assim, fracasso, mas desistem no meio do caminho. Esse é um ponto. Outra coisa, por quê? Porque só está pensando no resultado, no próprio resultado, né? Acaba esquecendo que nós estamos aqui na Terra. Um grande propósito que nós viemos aqui, né, nessa Terra, nesse mundo, é o quê? Servir as outras pessoas, né, meu grande amigo? E é por isso que nesses 2 parágrafos eu tiro essa conclusão. Mas eu quero que você comente. Perfeito esse comentário. E Jesus disse, eu vim para servir e não para ser servido. Jesus, como grande mestre e que veio para nos mostrar um caminho, mostrar essa verdade a qual nós estamos comentando, e aqui, que nós viemos para servir o próximo. Todo o nosso trabalho, ele tem que estar direcionado a outra pessoa, aquela pessoa que precisam de nós. Ontem eu comentava, estava fazendo um atendimento, e eu levando a pessoa a um propósito, quero ganhar X, mas para quê? Por que você quer ganhar X? E foi trazendo, voltava, mas sempre voltava no questão do dinheiro. E aí eu percebi que ele não conseguia alcançar porque ele não tinha um propósito. E esse propósito, ele está sempre ligado ao outro. Então, porque nós precisamos tirar tudo isso, porque quando eu penso só no dinheiro, eu trabalho por dinheiro, eu falo, você está se prostituindo, porque você está sendo egocêntrico, tudo que você está fazendo, você está pensando em si mesmo, não está pensando no outro. E a nossa missão é sempre fazer o outro suplir a necessidade do próximo, da outra pessoa. Então, se você está aí, Reinaldo, com fazer os atendimentos, você vai lá suprir, a pessoa tem uma dificuldade, algum problema, uma situação, alguma questão que precisa ser resolvida, e você vai lá ajudar aquela pessoa a resolver aquele problema. E, consequentemente, ele vai retribuir com o pagamento, porque você entregou algo grande para ele e ele está retribuindo. Então, o que acontece? O dinheiro é sempre uma consequência, mas a minha intenção, o meu propósito é o outro. E você, então, é a lei do dar e receber. Exato, que a gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Segura aí. Eu vou tentar compilar 2 parágrafos em um aqui, só para você entender a importância disso e por que, né, também você precisa fazer isso. Bom, aqui é o seguinte, você pode, né, o Ranel diz aqui, pode eliminar com facilidade os pensamentos inúteis. E isso é importante, tá? Reforçando aqui. Podem facilmente se concentrar em qualquer tema no grau mais elevado possível, né? E um ponto que eu quero comentar aqui, um outro ponto que está no parágrafo 9, é que o resultado virá na exata proporção do esforço despendido. Então, por isso que exige a necessidade do esforço, né? Obviamente, se você é egocêntrico ou se sente egocêntrico, é o momento agora de você virar essa chave, né? E começar a pensar no todo, no coletivo, né? No conjunto. E Hanel diz: uma das afirmações mais eficazes que você pode usar para fortalecer a vontade e concretizar o seu poder de realização é: eu posso ser aquilo que quero ser. E aí, meu amigo? Primeiramente, a questão do pensamento. Esse pensamento infantil, você trabalha ali de pensamento mesquinho, pequeno, né? Você vai ser pequeno. Se você tem um pensamento egoísta, você pensar só em você, né? Você não vai progredir, não vai evoluir. O que acontece? Se você aprender a obter o pensamento, começar a treinar o tipo de seu pensamento, o que eu quero pensar, o que eu quero alcançar, saber aonde quer chegar. E aí é a diferença de você começa a amadurecer, ter um pensamento mais adulto e criativo. Porque o que eu digo? O pensamento criativo vem do plano espiritual. O pensamento competitivo, ele vem do plano da persona que você foi criado durante todo o tempo. E este fortalecer a vontade e perceber o poder, o sucesso, eu posso ser o que eu desejo ser,
É você tomar, é saber quem você quer se tornar e você já tomar posse de ser aquela pessoa que você quer ser, que você sonha. Eu sonho ser esta pessoa. Então você já tomar posse que você já é essa pessoa. E aí você ter essa clareza, eu posso ser o que eu desejo ser. E então você já toma posse. Eu sou essa pessoa. Eu só estou desenvolvendo, estou, né, tirando as camadas que me foram me colocadas durante toda a minha vida, eu estou tirando essas camadas para mim surgir, aparecer, ficar apenas a minha essência. E aí você se torna, né, esse ser poderoso que é cada um de nós somos. Exatamente. Muito boa colocação. E você falou de, poxa, de quando eu afirmar, né? Só reforçando, ou quando repetir, repita inúmeras vezes, quantas vezes forem necessárias, de dia, de noite, durante todo o dia, como o Ranel até comenta aqui, né? Quantas vezes forem necessárias. Exatamente a repetição ela ajuda, ela cria o hábito e ela incorpora, né? Por isso que falam até que uma mentira, né, se torna verdade, porque tantas vezes que aquela pessoa repetiu aquela afirmação, se tornou verdade. Então é a mesma coisa que, é claro, a gente está falando de coisas boas, né, de prosperidade. Prosperidade a gente já falou aqui, não é algo que só beneficie você, é algo que beneficia todo mundo, né? Então faça uso dessa afirmação continuamente. E Hanel diz no 12º parágrafo o seguinte: se não for assim, é melhor nem começar, pois segundo nos revela na moderna psicologia, quando iniciamos algo e não completamos, ou quando tomamos uma decisão e deixamos de mantê-la, estamos formando o hábito do fracasso. Fracasso absoluto e ignominioso, né? Coloca aqui. Se não tiver a intenção de fazer algo, não comece. Se começar, vai até o fim, nem que o céu desabe. Se decidir fazer uma coisa, faça. Não admita interferência de nada nem de ninguém. Se o eu dentro de você determinou algo, aquilo está decidido, o dado foi lançado, não há mais discussão. E aqui, só para complementar, se você colocar em prática essa ideia, começando por pequenas coisas que você sabe capaz de controlar e aumentando gradualmente o esforço, mas sem deixar em nenhuma circunstância que o eu seja desautorizado, com o tempo você se descobrirá capaz de controlar si mesmo. Foi com tristeza que muitos homens e mulheres descobriram ser mais fácil controlar um reino que controlar a si mesmo. Que coisa, né, meu amigo? Então, você falou do propósito, por isso que a gente tem que ter propósitos, e pequenos propósitos, não precisa ser enorme, né? Pô, eu quero, sei lá, dominar o mundo, falar uma coisa que eu quero, né, que todo mundo, eu quero erradicar a pobreza no mundo inteiro, né? É uma missão muito grande, né? Muita gente está tentando fazer isso. Estou querendo dizer aqui que é algo muito grande, né? E ótimo, mas comece pequeno. Por que você não começa no seu bairro? Erradicar a pobreza no bairro, né? Eu só fazendo uma comparação aqui para você começar pequeno. Que quando a gente começa pequeno, a coisa começa a andar gradualmente, como o Ranel comenta aqui. Santa Teresa de Calcutá, ela dizia: se você quer levar a paz no mundo, vá para casa e comece com a sua família. E o que acontece? Nós pegamos, nós pergunto para as pessoas: você quer ter o sucesso? Você realmente quer ser uma pessoa de sucesso? Porque todas as pessoas respondem sim, claro. E aí, eu cheguei, até já aconteceu comigo, nós já comentamos isso. Eu falei, ó, se você realmente quer o sucesso, se você quer realmente uma transformação, mas eu não posso, hoje eu não posso pagar um processo. Eu falei, se realmente você quer realmente essa transformação, e é um desejo grande do seu coração, eu faço você alcançar o sucesso, eu faço você ganhar dinheiro, e quando você ganhar dinheiro, você me paga. Nós podemos fazer o acordo? E adivinha se a pessoa aceitou. É difícil, a maioria das pessoas não aceitam. Por quê? Porque elas têm medo da mudança, elas querem, todas as pessoas querem o sucesso, mas elas não estão prontas. O sucesso é para todos, mas nem todos estão prontos para o sucesso. E elas têm medo não quer passar pelas dificuldades.
E todas as pessoas que alcançam sucesso, eles têm que passar pelos obstáculos, enfrentar que cada obstáculo que ele passa, que ele cai, que ele rala o joelho, que ele machuca, é uma força, é uma cicatriz que vai dar força para ele alcançar o sucesso. Aonde na primeira queda, a maioria das pessoas desistem. E eles começam um livro e não terminam. E aí o livro aqui, o Hanel vem trazer, se você não tem uma intenção de terminar aquilo, nem comece, porque se você começar, cai o mundo sobre você, mas você tem que terminar isso, porque senão você vai gerar um hábito de fracasso. E o que acontece nas pessoas? Elas querem pegar atalhos, né? E aí é que tá, querem burlar, né, todo um processo, né? E é isso que você acabou de falar, não quer pagar o preço, né? A verdade é essa, tudo tem um preço, né? E é importante todo mundo saber disso, né? Porque o atalho não existe, né? Ninguém fica rico do dia para a noite com longevidade, né? Tem muitas provas dizendo que os ganhadores de loteria que não tinham uma mentalidade treinada para o sucesso perderam, né? Todo o dinheiro que foi ganho, né? Do dia para a noite. Então, isso é gradual, né? É uma coisa gradual que a gente vai passando, como a Terra Neo comenta aqui, pequenos passos, né? Começa nas pequenas coisas que você controla. Muito bem, E meu amigo. Pá, pode só um comentar. Vai detalhe lá. aí, que inclusive eles falam uma grande mentira, que a maioria, quem só tem chance, se você nascer rico, ganhar na loteria, né, ou desse tipo. E, na verdade, existe uma pesquisa que mais de 70% dos milionários, eles vieram da pobreza. Eles não tinham nada. Eles construíram o império deles. Então, a gente começa a arrumar desculpas, justificativa, por que nós não alcançamos o sucesso. E a verdade é que nós não alcançamos o sucesso porque nós criamos hábitos de fracasso. E nós precisamos agora, como você disse, meu amigo, que começar por pequenos objetivo, pequenos hábitos, mudar pequenos hábitos, aonde nós vamos fortalecendo, sabemos que nós podemos ir cada vez mais longe, mas começamos pequeno e nós vamos criando hábitos de sucesso e o fruto disso, o retorno, o resultado disso vai ser o quê? Com certeza vai ser o sucesso. Exatamente, meu amigo. Excelente colocação, isso é importante, né? Então, a gente precisa aprender a se controlar, né? A gente já fez exercícios nas lições anteriores, exatamente para você começar a controlar o seu corpo, para começar a ter esse tipo de resultado. Porque se você não fez o exercício da anterior, né, da lição anterior, que é o relaxamento do corpo, ou não consegue ainda relaxar o corpo, você no comando, lembra disso? Eu estou no comando, né? Vai ser realmente desafiador, né, aceitar esse tipo de argumento aqui que a gente está falando. Mas legal, se você chegou aqui, né, nessa lição 4 de paraquedas, volte e assiste as outras lições, né? Não tem problema, pode terminar essa daqui, volte e assista as outras. Ou escute as outras, né? Vamos melhor dizendo. Legal, vamos seguir aqui no 19º parágrafo, tem um ponto importante. A ciência avança um pouco em sua busca e para. A ciência descobre a energia eterna sempre presente, mas a religião descobre o poder subjacente a essa energia e a situa dentro do homem. Essa não é, de modo algum, uma descoberta nova. Então, olha o que a Bíblia diz. Exatamente a mesma coisa numa linguagem tão direta quanto convincente. Não sabeis que sois o santuário do Deus vivente? Eis aqui então o segredo do maravilhoso poder criativo do mundo interior. Perfeito, né? Nós somos Deus, né? E tem muitas vezes eu ouço a pessoa, nossa, eu rezo tanto, eu peço, eu oro tanto para Deus e Deus não me ouve. Ele não ouve porque, na verdade, não é nem o seu eu que nos está ouvindo, porque nós somos o eu físico, que é o nosso corpo, que é formado por todo o conhecimento, onde formou o eu ego, e nós temos o eu espiritual, que é a nossa essência, quem realmente nós somos. Mas, na verdade, na maioria das vezes, nós vivemos esse eu ego, e se nós nos colocamos muito distante de Deus. E, na verdade, né, Deus está dentro de nós, como diz na Bíblia, não sabeis que somos templo do Deus vivo?
Nós somos, então, Deus habita dentro de nós, e todo o poder de Deus do universo está dentro de nós, aonde nós devemos treinar e buscar esse maravilhoso poder criativo do mundo interior, que está dizendo Hanel, e aonde nós temos porque a ciência estuda, né, a física quântica, e a religião traz o lado espiritual, e a Bíblia, nós não sabemos nem ler a Bíblia, interpretar a Bíblia. A Bíblia, as pessoas veem ela como um livro religioso. E, na verdade, a Bíblia é um livro de histórias onde existe fatos espirituais, histórias espirituais que ali dentro que tem um alicerce. Agora, muitas vezes, a questão é que nós não sabemos interpretar. Jesus veio para mostrar todo esse caminho, trazendo toda essa revelação do poder que existe no universo, que está à nossa disposição e que está dentro de nós. E aonde nós temos que ter essa clareza, que saber que Deus habita dentro de nós e eu e Deus somos um. Nós somos, eu falo assim, nós somos a Santíssima Trindade, na verdade, que é o Pai, o Filho e o Espírito. E aonde muitas pessoas falam, o ser humano é imperfeito. Na verdade, Deus, na sua perfeição, iria fazer algo imperfeito? Então, Deus criou o ser humano perfeito. A questão é que nós criamos uma personalidade formando o ego, que eu falo, o ego é a grande serpente, que não é nada daquilo na qual nós pensamos, e nós deixamos o eu espiritual, o eu, a essência nossa, sem trabalhar, distante da nossa realidade. Nós não sabemos realmente, como João traz na primeira carta dele, lá, né, São João traz na primeira carta, que ainda não se manifestou quem somos, nós não sabemos realmente quem somos, e quando descobrirmos, nós nos tornamos semelhantes a Deus, seremos como Ele é. Perfeito, amigo. Perfeita comparação, porque isso é importante, né? As pessoas, da onde que vem isso, né? De onde que vem? E aí, nada mais, nada menos, da onde é a base de tudo isso, né? O alicerce é a Bíblia. Perfeito. Então comece por ela. Se você tem dúvidas de alguma coisa, né, meu amigo, comece pela Bíblia, então. Bom, então dando sequência aqui. Esse é o segredo do poder, da mestria. Superar alguma coisa não significa abster-se dela. Abstinência não é sucesso. Sem adquirir, não podemos distribuir. Se não formos fortes, não poderemos ajudar. Já começa por aí, né? Por isso que a maioria das pessoas é egocêntricas. Se desejarmos ser úteis aos outros, devemos ter poder e mais poder. Mas para obtê-lo, é preciso distribuí-lo. Precisamos ser úteis. Quanto mais doarmos, mais obteremos. Na constante busca de se expressar, de ser útil, o universal procura o canal que lhe permita exercer o máximo da atividade, fazer o bem, prestar os maiores serviços à humanidade. Enquanto você estiver ocupado com seus planos, com seus próprios objetivos, o universal não poderá se expressar por seu intermédio. Então, acalme os sentidos, busque inspiração, volte para dentro, o foco da atividade mental, repouse na consciência de sua unidade com onipotência. Águas tranquilas são profundas. Então, contemple as múltiplas oportunidades a quem tem acesso graças à onipresença do poder. E aí, meu amigo, falamos de universal aqui, de poder, de ajudar. Eu só vou fazer um comentário rápido para as pessoas entenderem. Quanto mais poder, melhor, né? Assim, o poder de ajudar as outras pessoas. É só pegar alguma coisa é só pegar alguém que consegue ser um líder e influenciar milhares ou milhões de pessoas. Claro, entenda o lado bom do que essa pessoa está passando. Provavelmente ela tem muito poder, né, meu amigo? Provavelmente ela tem muito poder. Jesus foi um deles, né, se a gente for comparar a Bíblia, né, voltar à Bíblia, mas existem outras pessoas dessa forma, porque tem muito poder e quanto mais poder, mais eu tenho a oportunidade de ajudar mais pessoas, né? Então eu tenho que estar de bem comigo mesmo, resumindo a história. Retomando a palavra de Jesus, eu vim para servir e não para ser servido, né? Ele mostra
que veio para servir. E veio uma imagem aqui na minha mente agora, vamos dizer o seguinte: você foram convocados, nós somos soldados e fomos convocados pelo exército para ir na defesa do país. E você pegou todas as suas armas ali, e lógico, de repente, se você sabe usá-la ou não, vai depender da eficiência de você usar esse poder. E você está com uma arma muito poderosa ali nas mãos e vai para nessa batalha. E lá você está preocupado em se defender, ou você está preocupado em defender a sua nação, defender os seus amigos que estão ali, criar um grupo aonde cada um, que você tem 1000 pessoas ali, ele vai em frente, cada um defendendo, fazendo um grupo só para defender aquele país, para defender o país. Ou você está preocupado ali em somente se esconder e se defender de você. Então você não precisava nem ter ido, não deveria nem ter ido, porque você ocupou o lugar de uma pessoa que poderia estar ali se servindo. Você poderia ter ficado. Então, para que nós nascemos? Nós nascemos para ficarmos nesse mundo para nós usar de prazer somente e não fazer nada em questão do outro. Este poder foi nos dado para que este mundo ele continue a crescer, a se evoluir, nós ajudando uns aos outros, e aonde vai formar um grande propósito, que é o propósito, né, de Deus sobre a humanidade, sobre o mundo, né, da evolução do espiritual. Por isso nós precisamos descobrir, eu sou, né, um soldado, um guerreiro, que veio aqui para levar a luz, e a luz é para colocar no alto do candeeiro, aonde para iluminar uma cidade, né? Vem trazer lá em Mateus 5. Então nós precisamos ter essa força, essa certeza, que através dos planos, dos propósitos, nós precisamos encontrar. Se você não descobriu ainda qual o seu propósito, a sua vida ainda não fez sentido. Essa é a grande questão da humanidade. A maioria das pessoas ainda não se encontrou o seu propósito. E quando nós encontramos o nosso propósito, a psicologia positiva vem nos trazer que nós encontramos pelo menos a metade da felicidade ali, de irmos e fazer sentido à nossa vida. Bem colocado, meu amigo. E complementando, como já falado, vai lá, águas tranquilas são profundas, né? Você precisa aquietar, se acalmar e refletir sobre o seu propósito, né? Para encontrar o seu propósito. Ele não aparece do nada, a gente sabe disso, né? Se você ainda não encontrou, mas é isso que vai trazer senso de vida, senso de pertencimento, senso de um monte de coisas boas, né? E como o Paulo falou da psicologia positiva, traz, você encontrou metade do caminho da felicidade por conta disso. Sente útil, tenho poder, sei o que eu quero, sei o que eu vim fazer aqui nessa vida, que é ajudar, né, ou servir as outras pessoas da minha forma ou da forma como Deus me deu os meus talentos para fazer isso. Ótimo, excelente. Você já encontrou, né, o caminho. E um detalhe aqui, muitas pessoas, a maioria das pessoas pergunta, mas como eu encontro o meu propósito? Como eu vou saber do meu propósito? O propósito, ele está dentro de cada um. E você precisa descobrir, né, este caminho de encontrar o seu propósito. Agora, se você não encontrou o propósito e você não sabe como fazer isso, existem excelentes profissionais, né, meu amigo? Que nós trabalhamos justamente com isso. Nós criamos, nós temos ferramentas, nós estudamos justamente para isso, para entender como o ser humano funciona e nós levarmos a descobrir o propósito na vida das pessoas, através de vários estudos, tanto da psicologia positiva, da programação neurolinguística, da metodologia do coach. Nós vamos, através dessas ferramentas, nós trabalhamos, o nosso trabalho é fazer com que a pessoa descubra o seu propósito e venha ter um sentido da vida. Então, se você não sabe como encontrar o seu propósito, procure um bom profissional da área, dessa área,
e que vai trabalhar isso e com certeza isso vai esclarecer, né? Vai se tornar mais claro. Eu digo que quando a gente tem clareza, né, a gente também tem um grande avanço, né? Porque alguém sem clareza, quem não tem clareza, aí fica pingando, né? Os dias são, puxa, mais um dia, ou menos um dia, né? Aliás, as pessoas falam, menos um dia de vida. Mas é isso aí, meu grande amigo. Dando continuidade, então, o excesso de trabalho, de diversão ou de atividade física de qualquer tipo produz condições de apatia mental e de estagnação, tornando impossível fazer o trabalho mais importante que resulta em percepção do poder consciente. Portanto, devemos com frequência procurar o silêncio. O poder vem do repouso. No silêncio, podemos estar quietos. Nessa condição, podemos pensar, e o pensamento é o segredo de toda conquista. O pensamento é uma forma de movimento conduzido pela lei da vibração, tal como a luz e a eletricidade. Por meio da lei do amor, ela é vitalizado pelas emoções. Por meio da lei do crescimento, ele toma forma e expressão. Ele é um produto do eu espiritual, logo na sua natureza divina, espiritual e criativa. Isso é muito bonito, né? Eu acho até não indo para o lado filosófico da coisa aqui, mas é muito bonito realmente, porque essas leis são as leis que regem, né, o mundo. É que tá, né, meu grande amigo? Mas comenta um pouquinho, principalmente essa questão de excesso de tudo, né? Tudo é excesso de trabalho. Eu estava comentando, deixa eu fazer esse comentário rápido aqui. Ontem nós estávamos conversando e eu estava vendo um grande influencer aí das redes e tal. Ele estava falando que viu num vídeo dele, viu um post de alguém comemorando, assim, falando, nossa, 12 horas de trabalho para conquistar não sei o que lá. E aí realmente vem a reflexão, poxa, será que realmente isso é necessário? 12 horas durante todos os dias, né? Cadê o seu tempo de lazer, de prazer com a família, com as pessoas? Tudo bem, você está ajudando talvez outras pessoas ali, mas é o excesso, né? Traz essa apatia mental, a estagnação, você não está na mente criativa, você não está criando coisas maiores e melhores, até mesmo não está sendo tão produtivo às vezes, né? Trabalhando 12 horas, 14, 16 horas por dia, porque a gente não pensa. A verdade é essa, né? E o principal componente que a gente tem, todos nós temos, é o pensamento. É o que a gente está falando aqui. Mas comenta aí, meu amigo. Tem aquele ditado, né? Quanto mais eu trabalho, em menos tempo eu tenho para ganhar dinheiro. O que quer dizer, né? Se você trabalha muito, trabalha além do que você deve, sem um planejamento, você não tira tempo para planejar, você está trabalhando, fazendo apenas uma rotina, você não está sendo criativo. E tudo aqui que vem dizer que tudo na nossa vida tem que ter um equilíbrio, um balanceamento de cada ação. Você tem que ter tempo, os tempos hábil para trabalhar, para o lazer, para o seu cuidado mental, espiritual, físico, né? Trabalhar essas questões todas. E aí o poder, né, que vem do repouso. Ontem eu mais meu amigo comentava sobre isso, né? Sobre nós levantamos em determinado momento, já levantamos, vamos trabalhar, viramos aquela rotina e não tiramos tempo para silenciar a nossa mente e acessar essa mente criativa, aonde ela vai trazer todo o direcionamento, toda a evolução que nós sermos pessoas criativas. E aí ele vem falar do repouso, do silêncio, aonde nós devemos estar imóveis. Quando estamos imóveis, podemos pensar, e o pensamento é o segredo de toda a realização. Então, você trabalha lá 12 horas, 14 horas por dia e chega no final do dia totalmente esgotado, sem energia, aonde você chega sem resultado, pequenos resultados, e de repente vai lá, você depara com uma pessoa que trabalha lá 1 hora por dia, talvez trabalha 2 vezes por semana e tem resultados extraordinários. E aí você olha para cima, o que está errado? Esse mundo está errado. Né? Esse mundo está errado. E realmente ele está errado, mas o mundo é de cada um.
Então, o seu mundo você está fazendo de forma, você não está trabalhando ou excesso, que não tem tempo nem de lazer, nem de tempo para a família, tem algo errado aí. E a sua vida, ela está com sentido. Então, você precisa parar e começar a repousar. Esse repouso, o que ele vai falar? Começar a entrar no estado meditativo, se colocar no estado e silenciar, começar a ouvir a voz interna desse poder que está à sua disposição ali, e você sentado dentro de você um grande poder, e você não olhar só para o externo. E ele pede aqui, o que ele vai falar? Que nós devemos nos parar, ouvir a nossa mente, acessar esse poder criativo, e aonde está o segredo de toda a realização, de forma, né, mais clara, usar desse poder, e todos temos. Exato, meu amigo. E pegando esse gancho, né? Como que eu faço isso? Não tem jeito, né? O silêncio ou buscar o silêncio é uma prática, né? E essa resposta é pelo exercício, até mesmo como a Maria diz, e qualquer pessoa, né, que domina isso, essa arte, sabe que é o exercício. Por quê? Porque ela torna um hábito mental. E a gente precisa fazer isso, desse hábito ser saudável, né? Eliminar todos aqueles pensamentos negativos e transformá-los em positivos. Eu tenho certeza, eu não tenho dúvidas, através desses ensinamentos da Bíblia, como a gente comentou aqui, ensinamentos até de outros profissionais que você siga, todos eles falam a mesma coisa, né? Você precisa se voltar para dentro, né? Refletir sobre aquilo, e o poder está dentro de você. Né? E quando, a partir do momento que você tem esse sentimento mais positivo, inverte esse processo, talvez que é negativo, e nós tendemos a ser mais negativos, você verá os resultados começando a surgir. De novo, é uma prática. E a prática leva talvez algum tempo. E vai depender da intensidade de como que você pratica, tá? A gente está entrando aqui no final do nosso podcast. E eu quero só reforçar um ponto. Se você não escutou a lição 3, ou se você não praticou, Hanel já diz o seguinte, hein? Hanel aqui no livro já fala, eu vou reforçar. Na lição anterior, pedi que você relaxasse, que se soltasse fisicamente. Essa semana, eu vou pedir que solte mentalmente. Se você praticou por 15, 20 minutos, 15, 20 minutos ao dia, o último exercício, né, da lição 3, de acordo com as instruções que a gente falou aqui, né, certamente será capaz de relaxar fisicamente. Qualquer um que não seja capaz de fazer isso conscientemente, de maneira rápida e completa, não tem o domínio sobre si mesmo, não terá alcançado a liberdade, ainda será um escravo das condições. Mas, até que a gente aqui, nem só o Ranel, mas eu e Paulo, vamos presumir que você tenha dominado o exercício, e se não for, de novo fica o convite, e esteja pronto para o próximo passo, que é a liberdade mental. Então vamos lá. Essa semana, nessa lição, depois de assumir a sua posição usual, remova toda a tensão por meio de um relaxamento completo. Então abandone mentalmente todas as condições adversas, como qualquer tipo de ódio, raiva, preocupação, ciúme, inveja, tristeza, perturbação ou frustração. Talvez você se ache incapaz de abrir mão dessas coisas, mas com intenção voluntária e persistência, você poderá fazê-lo, bastando estar mentalmente decidido a tanto. Então, a razão de não o conseguirem é se deixarem controlar pelas emoções e não pelo intelecto. Mas aqueles que se guiarem pelo intelecto alcançarão a vitória. E só para fechar aqui a frase de Williams, não há fato mais verdadeiro a qualidade do pensamento que nutrimos se relaciona a certos fatores no mundo exterior. Essa é a lei da qual não se pode escapar. Essa é a lei, essa correlação do pensamento com seus objetos. Foi o que desde tempos imemoriais levou os indivíduos à crença numa providência especial. E aí, meu amigo, fácil, difícil, desafiador? O que você acha, né, desse exercício aí? Fica à vontade para comentar e fazer o fechamento. Fácil. Não é fácil. Agora, depende do que eu quero alcançar.
você vai se tornar um especialista, um médico especialista, você vai ser um jogador de futebol especialista, né? E estar entre os melhores. Se você quer ser um excelente coach, um especialista da área, é fácil. O que você precisa? Dedicação. Se você quer que fazer a sua vida ter sentido, encontrar um propósito, não é fácil, mas você tem que estar disposto a pagar o preço e fazer com que a vida, porque depois que as pessoas que estão lá em cima, no topo do sucesso, né, uma vida próspera, eu falo, prosperidade não é ter dinheiro, é ter uma vida. Prosperidade é você ter ótimos relacionamentos, ótima saúde, ótimos negócios e, consequentemente, você vai ter sucesso, que o dinheiro vai entrar, vai atrair, a prosperidade atrai o dinheiro, mas não é o dinheiro em si. Agora, a pergunta é, o quanto você está disposto a caminhar, a trilhar este caminho? Quantos de vocês você fez já a meditação, tirou um tempo de 15, que fala que de 10 a 15 minutos por dia? E quantas das pessoas que acham que isso é uma grande besteira? Está aí para quem quer ser usado. O poder está à disposição de todos. Agora, quem quer, corre atrás. Quem quer, vai se pagar o preço. Como um médico fica lá 10 anos buscando uma especialidade e continua estudando. Um coach vai vários anos e nunca para de estudar. Um especialista na área, ele nunca para de treinar e de praticar, porque cada vez ele se torna mais especialista. E na nossa vida, na sua vida, o quanto você tem se dedicado para se tornar um especialista em viver uma vida bela, de felicidade? E quanto você tem dedicado à sua vida? Essa é a mensagem, a reflexão que eu quero deixar neste momento, neste dia, que você olhe para a sua vida mesmo, o quanto você tem dado valor nela. Aqui, Legal. Paulo Carrion, desejo você uma excelente vida e que Deus te abençoe. Muito bom, meu amigo. Excelentes palavras. Então, se você chegou até o final aqui com a gente, hein, vamos lá, vamos fazer o exercício e vamos dar continuidade aqui, tá? Então, já peço para você curtir, se estiver aqui no YouTube, curta, dê um joinha aqui para a gente, se inscreva no nosso canal. Se você estiver aqui na plataforma de podcast, qualquer uma que você esteja escutando a gente, puxa, deixa um review para a gente aqui, dizendo o que você achou do episódio e compartilhe, né, com a pessoa que você acha que precisa de prosperidade, na verdade, todos nós precisamos, né? E aqui fica a minha gratidão para você que ficou aqui conosco até o final. E a gente então se vê na próxima lição. Um grande abraço e fiquem com Deus.